E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, no qual a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre fórmulas, né? Então nessa aula aqui a gente vai dar um pontapé inicial nas fórmulas, como elas funcionam, como é que a gente pode criar uma, né? Usar uma existente, e depois a gente vai se aprofundando um pouquinho mais nas próximas aulas. Então, primeiro momento, antes da gente entrar aqui nas fórmulas, eu vou criar uma tabelinha aqui, eu vou colocar algumas colunas aqui e alguns números para mim estar fazendo essa apresentação. Então, selecionei aqui um intervalo, vou vir aqui formatar como tabela, vou escolher essa formatação aqui, por exemplo, vou dar um OK e ele vai criar aqui para mim. Então, vou colocar aqui, ó, valor 1, valor 2 e valor 3. Vou colocar 3 valores. E aí, essas colunas eu vou deixar aqui sem nomear por enquanto. O que eu vou fazer? Vou colocar alguns valores específicos aleatórios, na verdade. Ó. Vou colocar aqui uns valores bem aleatórios. Para a gente estar trabalhando. Aqui. E aqui na última coluna. Valores bem distintos também, né, para poder visualizar melhor. Aqui, vírgula nova 500, aqui. Beleza, então com isso a gente coloca aqui, né, diversos valores, e aí eu posso começar a fazer algumas alterações no sentido de adicionar alguns valores a partir de fórmulas, tá? Então, tenho aqui uma organização, vou deixar ela bonitinha aqui, ó, centralizada, beleza? Vou expandir aqui as colunas um pouco, para deixar elas mais visíveis. Estamos prontos para iniciar, tá? Vou colocar em negrito aqui, beleza. Então, olha só. Mais uma coisa. Aí, ficar mais visível. Beleza. Então, olha só. Como é que a gente pode estar fazendo a inserção de uma forma? Eu posso estar trabalhando com a questão de vir aqui e inserir uma fórmula já existente em um primeiro momento. Então, existem algumas fórmulas que são mais utilizadas, que por padrão elas ficam aqui, mas que elas estão aqui dentro também, né, destas funções, né, que a gente tem aqui previamente definidas. Então, em primeiro momento, como é que funciona uma fórmula? Uma fórmula no Excel, ela tem, né, o seu conjunto, a sua estrutura previamente definida, pronta para receber, né, uma quantidade de parâmetros, que a gente chama, né, ou seja, valores, e fazer, né, o processamento específico daquela fórmula para mostrar um resultado. Então, na prática, como é que funciona isso? Por exemplo, uma soma. Se eu quero colocar que essa coluna ela vai ter a soma desses 3 valores, ó, eu vou usar uma fórmula previamente definida que é a da soma. E a soma, ela funciona da seguinte forma. Ela tem aqui, ó, igual soma. Então, eu estou chamando aqui, ó, dizendo que o resultado de cada uma dessas células desta coluna vai ser igual à soma dos valores que estão na tabela 1 e vai ser o intervalo de valores x, tá? Então, repetindo, eu estou dizendo que para cada célula dessa coluna aqui, ó, que eu estou colocando nessa tabela, eu estou dizendo que o resultante, o valor de cada uma é igual à soma que está sendo aplicada na tabela 1, que é essa daqui, e que vai ser o intervalo de soma dos valores tal a tal. E quais são esses valores tal a tal? São esses daqui, ó. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, no valor 1, ó, se eu colocar, por exemplo, o valor 2, ó, aqui em cima, ó, vocês vão ver que a seleção aqui ficou somente valor 2 e 3. Se eu colocar aqui valor 1 e 3, né, 1 ao 3 ou 1 ao 2, vocês vão vendo que vai mudando. Porque ó, eu vou alterando aqui os valores do jeito que eu quero. Ó. Eu posso estar alterando aqui o intervalo que eu quero estar abrangendo de valores, tá? Para dentro da minha tabela, da minha soma. Então, eu posso estar alterando aqui conforme a minha necessidade. Ó. Então, eu estou alterando aqui, ó, colocando ó, 1, 2, 3, ó, essas 3 primeiras aqui, ó, e ele pega aqui essas 3 primeiras aqui, ó, tá? Então, posso estar alterando dessa forma aqui, tá? Então, só voltando aqui, ó, só apagando isso daqui, aliás.
Vou fazer aqui, ó, autossoma, soma, ele pegou o valor 1 a 3, que é o valor 1, 2 e 3, e vou dar um Enter. Ele automaticamente já faz isso para mim, ó. Fez a soma disso aqui, disso daqui, disso daqui, disso aqui, disso aqui. E vejam, ele faz diferente para cada célula, por quê? Porque ele entendeu que para essa coluna, nessa tabela 1, eu tenho que aplicar a função soma e ele foi aplicando automaticamente. Assim como, se eu vim aqui, vamos ver uma próxima, média, e colocar aqui, ó, média, e eu colocar para ele aplicar aqui, ele vai, ó, tá me pedindo aqui, ó, qual que é o intervalo? Coloquei aqui o intervalo, ó, do valor 1 até o valor 3, dei um Enter, ele vai aplicar aqui também a média, ó, porque ele entende que essa coluna serve nessa tabela para mostrar a média desses três valores. E assim por diante, ó. Então, posso estar colocando aqui contar números, ó. E aí, eu coloco aqui, ó, a função contar números, e ela espera quais valores eu quero contar, ó. Quero contar quantos números tem nessas três colunas, ó. Dou um Enter e ele colocou lá para mim que aqui tem 2, 3, 3, 3, não sei porque ele ficou com 2 aqui. Deixa eu só ver o que ele fez aqui. Ah, tem um ponto ali, ó. Ele não está contando como um número, olha só. Ainda bem que até aconteceu isso, ó. Ficou um ponto, ó. Está contando como número, ó. Agora mudou, ó. Então, ele não estava contando, agora mudou, agora sim está contando como número, ó, porque eu tinha um ponto ali. Até foi legal que aconteceu. Porque a separação dos valores, ela corre por vírgula. Então, contar o número e assim por diante, né? Então, sempre a gente vai estar trabalhando com essa sistemática, ó. Eu venho aqui, coloco, ó, e ele coloca a fórmula que eu quero, né, previamente definido, ou monto uma fórmula, e aí ele vai ter, ó, resultado de cada célula dessa daqui vai ser igual à média que está dos valores da tabela 1, que é o valor 1 até o valor 3, ó. Então, isso aqui é um intervalo. Então, mesma coisa acontece para os demais, ó. E assim por diante, ó. Se a próxima tem o max e min, posso ter o valor máximo de cada intervalo e valor mínimo. Então, eu quero pegar o valor máximo de cada intervalo. Clico aqui e digo, ó, eu quero saber qual que é o maior valor destes três aqui, ó. Dou um Enter, ele mostrou, ó, esse aqui é o maior valor, esse aqui é o maior valor, esse aqui é o maior valor, e assim por diante, ó. Esse aqui é o maior, esse aqui é o maior, e este aqui é o maior. Agora eu quero saber o contrário, qual que é o menor valor, ó, o mínimo. Seleciono aqui esse intervalo, ó, dou um Enter, e ele pegou aqui, ó, qual o menor valor, né, o mínimo que eu tenho aqui dentro deste intervalo. E assim a gente vai fazendo, tá? E se eu tivesse mais uma linha, por exemplo, ó, inserir linha da tabela abaixo, ó, coloquei mais uma linha, ó. Ele está dando erro aqui, por quê? Porque ele pega as fórmulas, ó. Se a gente for clicar em cada célula, a gente vai ver que a fórmula está aplicada. Se eu colocar aqui, ó, 1, 2 e 3, ó, o que ele fez? Ó? Ele fez a soma, ele fez a média, ele contou quantos números, o máximo e o mínimo. E assim por diante, ó. Se eu for adicionando novas linhas, ó, estou dando tab aqui no meu teclado, ó, que ele vai percorrendo, ó, ele vai fazendo isso para todas as minhas linhas, né, colocando cada uma das fórmulas, tá? Se eu colocar aqui nessa daqui, ó, eu vou ter que o intervalo é do valor 1 a 2, ó, e dou um Enter, ele trocou para todos, ó. Então, ele trabalha com a questão de uma coluna, ó. Então, vejam que ele trocou para todos, porque ele trabalha com a questão de uma coluna, tá? Então, deixa eu voltar aqui, beleza. Então, aqui ele fica com erro, ó, porque ele não está conseguindo fazer a média de 0, né? E assim por diante, né? Aqui ele conseguiu fazer a soma de que ele teoricamente está 0, 0 e 0, então ele vai conseguindo fazer para esses e a média ele não conseguiu. E assim a gente consegue, né, em um primeiro momento, trabalhar com a questão dessa inserção, né, de fórmulas previamente definidas. E aí, qual que é a sistemática daqui em diante? A sistemática é sempre essa a ser seguida, né? A gente adicionar aqui uma fórmula que a gente está querendo trabalhar, por exemplo, uma fórmula de combinação, uma fórmula de texto, uma fórmula de data e hora, né? Para saber do dia, da hora, do mês, matemática e etc. E a gente vai trabalhando com essas fórmulas e inserindo os intervalos ou os valores, ou até fazendo combinações que a gente queira, né? Então, vejam que a gente tem bastante coisa que a gente pode estar fazendo, a gente pode estar trabalhando também com algumas combinações, etc., né, que são interessantes da gente estar vendo, ó. Então, aqui é a mesma coisa dos demais, ó. Se eu vim aqui inserir uma tabela direita, ó,
E vamos pegar aqui uma fórmula que eu posso estar trabalhando daqui, ó. É o mesmo procedimento das demais, ó. Deixa eu ver uma fórmula aqui. Deixa eu pegar aqui. Raiz. Vamos pegar aqui a raiz. Vou pegar essa fórmula raiz aqui e vou colocar o intervalo. Vou colocar o intervalo que vai ser da média, da soma, por exemplo. Vou pegar da soma, vou dar um OK. E ele fez ali para mim, né, a raiz em cima desse resultado, tá? Então, com isso a gente pode estar trabalhando, né, com essas possibilidades para a gente estar, né, fazendo essa inserção de fórmulas de diferentes formatos. Claro, com certeza não é exatamente o mesmo procedimento assim para algumas formas, por exemplo, as formas de lógica, essas formas de data e hora, texto, etc. E às vezes a gente tem que fazer algumas pequenas alterações, outras fórmulas se tornam até bem complexas, né? Que a gente faz uma combinação de várias fórmulas e várias operações conjuntas, né, para ter um resultado. Então isso pode se tornar bem complexo, né? Então o que eu estou mostrando aqui no primeiro momento é algo bem simples, né? A gente só inserir, né, a fórmula, a função previamente definida e o seu intervalo de valores para ele dar o resultado aqui por colunas, né? Então esse aqui é um primeiro passo para a gente, né, fazer essa introdução ao uso de fórmulas no Excel.